pessoal, mais uma questão aqui das nossas questões para concurso público. No nosso objetivo de bater as 350 questões de segurança do trabalho voltadas para concursos públicos, vamos agora para a nossa primeira questão sobre a NR33, a NR que fala sobre espaço confinado. Portanto, essa é a nossa questão 33.1, é uma questão feita pela banca Sesgran-Rio e ela fez esse concurso em 2022. Esse aqui foi o concurso da Eletrobras Termonuclear, também conhecida como Eletrobras. Uma questão de uma norma super importante, já que a NR33 ela é cobrada em inúmeros certames. Vamos à questão. A questão diz o seguinte: um trabalhador percebeu que ele e os seus colegas de trabalho estavam passando por situações de risco na empresa. Ciente de suas responsabilidades, ele agiu de forma a atender ao que é recomendado lá na NR33, na nossa norma de saúde e segurança do trabalho em espaços confinados. Então, aqui no enunciado, está dizendo que foi o trabalhador que percebeu a situação de risco e que ele agiu conforme a NR33. E a pergunta é a seguinte: dessa forma, a atitude dele, ele quer saber aqui qual a atitude do trabalhador. Qual a atitude dele? Vamos ver. Primeira alternativa diz o seguinte, que a atitude do trabalhador foi comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco enfrentadas por ele e por seus companheiros. Olha que coisa linda, a gente achou nosso gabarito. É isso mesmo, o funcionário, sabendo aí dessa situação de risco, ele deve comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada. Lembrando aqui que vigia e supervisor de entrada são dois personagens lá da nossa NR33. Quando a gente fala de espaço confinado, a gente sempre cita aí o vigia, o supervisor de entrada, certo? E agora vamos descobrir por que as outras alternativas estão erradas. A letra B fala assim, que a atitude do trabalhador era de garantir informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados. Quem tem a obrigação de garantir informações atualizadas é o empregador, é a organização, é a empresa, não é o trabalhador. Observe aqui que colocaram algo que está na norma, que é informações atualizadas, que é muito importante, mas não é atribuição do trabalhador. É uma atribuição da empresa. Então aqui está falando a atitude dele. Dele quem? Do trabalhador que percebeu que estava passando por uma situação de risco. Vamos ver aqui as outras alternativas. A alternativa C diz assim, que a atitude dele foi garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, de uma permissão de entrada e trabalho. Observou aqui novamente? Está colocando algo que na tua cabeça faz sentido. Você vai dizer, rapaz, é isso mesmo. Só pode entrar no espaço confinado se tiver uma permissão de entrada e trabalho, uma PET. Eu sei que está certo, mas essa não é a obrigação do trabalhador. Essa daqui é uma obrigação do vigia. O vigia ele só deve permitir o acesso daqueles trabalhadores que forem formalmente autorizados, né, através da permissão de entrada e trabalho. Então, não é atitude do trabalhador isso aqui, é atitude do vigia. Preste atenção. A banca colocou aqui, a Sesgran-Rio, de forma muito perspicaz, ela colocou informações que são verdadeiras, mas que não é a função do trabalhador. É aqui que você cai na pegadinha. E se você está gostando dessa questão, está gostando desse nosso vídeo, aproveita e deixa um like e inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, tá? Então vamos continuar que ainda tem mais duas alternativas. A alternativa D fala o seguinte, que o trabalhador ele implementou a gestão de segurança e saúde no trabalho em espaços confinados por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento. Quem é que tem que fazer isso? A organização, a empresa, não é o trabalhador. E agora vamos para a alternativa mais polêmica. A alternativa mais polêmica é a alternativa E, já que você vai entender por que eu disse que ela é polêmica. A alternativa E fala que esse trabalhador, consciente da NR33, consciente da norma e de suas responsabilidades, ele tomou a seguinte atitude: interromper todo e qualquer trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave iminente, procedendo ao imediato abandono do local. Parece que faz sentido, até porque é uma atribuição do trabalhador também interromper. A gente chama isso aqui de direito de recusa, inclusive tem lá na NR1 falando sobre isso. Mas pare e pensa um pouquinho. Esse trabalhador, ele vai proceder o imediato abandono do local? É isso aqui mesmo? Imediato abandono? Ele não fala com ninguém? Fala sim, ele não pode simplesmente abandonar o trabalho.
É aqui que está o erro do enunciado. É aqui que está o erro dessa nossa alternativa E. Muita gente quis entrar com recurso contra a banca. Um colega meu, inclusive, falou: não, Caio, isso está errado, porque a alternativa E está correta. Eu disse: você está tirando isso de onde? Então, para a gente fechar tudo, vamos lá na NR1 e dar uma olhada o que a NR1 está falando sobre direito de recusa. Está falando o seguinte: o trabalhador poderá interromper as suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave iminente à sua vida e à saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Observou o que aconteceu? O trabalhador informa para o seu superior hierárquico, o superior hierárquico, ele ali como representante da empresa, né, o empregador, ele vai comprovar se realmente aquela situação está acontecendo. E aí ele vai proceder com as devidas atividades, as devidas medidas preventivas ou corretivas. Certo? Então, não se empolgue com isso. Muita gente achou que ia ganhar essa questão com recurso, mas esse finalzinho falando de imediato abandono do local foi o que caiu por terra todos os argumentos do pessoal que queria fazer recurso. Portanto, o nosso gabarito é a letra A de avião. Eu espero que você tenha gostado dessa questão, espero que ela tenha agregado aí para a sua formação e para a sua preparação para concursos públicos. Um grande abraço e bons estudos!